a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega para você através da Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais. Vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, pelo Instagram, @NBA das Minas Pod, e no TikTok, que é NBA das Minas tudo junto. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Monza Imports. E claro, visitem a nossa parceiraça Wodsey. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Não percam! Agora vocês podem ser também nossos colaboradores na Aurelo. Basta acessar aurelo.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. E tem mais! Dica de aposta é na KTO. Com o cupom NBA das Minas você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. A NBA voltou, a Copa do Mundo começou, inclusive a gente está lançando algumas apostinhas aí casadas, né, entre NBA e Copa do Mundo. Então, assim, com o jogo todo dia, você pode ter também aposta todo dia. Nas nossas redes sociais e no nosso grupo do Telegram, que é t.me/NBA das Minas, você vai ter dicas para te ajudar. E por fim, mas nunca menos importante, na Centauro você também tem desconto. Se liga lá nas nossas redes sociais, no nosso Linktree, tem um link da Centauro que você vai ter 10% de desconto nas compras, beleza? E quem tá aqui é Drica, né? Tudo bem, Drica? Hoje é dia de Brasil. E eu queria te dar as boas-vindas hoje no podcast, perguntando cadê o Messi, né? Olá, querida. Olá. Droga, né? Péssima ideia de gravar em dia de jogo do Brasil. A gente deveria ter esperado passar, né? Porque aí qualquer coisa eu tinha armas pra me defender. Não é só o Messi, né? A estreia foi horrorosa da Argentina em muitos aspectos, né? Acho que ninguém esperava. Na verdade, assim, né? A Argentina, a Alemanha, alguns outros resultados aí estão acabando com o bolão da galera, né? Com as apostas da galera, mas continuem apostando na KTO. Comparar Japão com a Arábia Saudita. Ai, mas eu vou te dizer que a Arábia Saudita não jogou mal. Não jogou mal e o goleiro estava no... Sabe aquele dia que o jogador, assim, tem que... É o dia da vida dele. Nunca mais vai jogar o que jogou naquele dia. Foi o que aconteceu com o goleiro naquele dia. Nada que justifique, obviamente, uma derrota da Argentina, que é tida como uma das, né, não é só ela, mas é tida como uma das favoritas, numa estreia de Copa do Mundo depois de 36 jogos sem perder. Não existe justificativa, né? Mas não dá para tirar também os méritos da Arábia Saudita que jogou, né? Se doou. Inclusive o rei lá da Arábia Saudita declarou feriado no dia, então assim, né? É uma outra relação com o futebol, né? Então não há desculpas para a derrota da Argentina, né? O Messi veio a público depois, falou que esse é o momento que eles precisam lidar como grupo, né? Até porque, por exemplo, se a Argentina perde para o México no sábado, vulgo depois de amanhã, para quem vai ouvir ainda na quinta-feira, pode estar eliminada já, né? Então, assim, é tudo ou nada, né? Mesma coisa acontece com a Alemanha. Brasileirinho, né? Meu Deus, eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Ochoa vai garantir essa eliminação. Ué, esse homem, pelo amor de Deus, né? O que é esse homem em Copa do Mundo? Esse aí vale um capítulo à parte. Mas enfim, não tenho desculpas. Foi um jogo ruim da Argentina, um bom jogo da Arábia Saudita, nada que justifique uma derrota para uma seleção com pouca tradição no futebol, de uma das tidas como favoritas, mas a Copa do Mundo desse ano tá mostrando aí que
que a coisa tá Não tem mais engraçadinha. bobo, né? Não Tá, tem mais tá, bobo engraça... no futebol. tá engraçadinha, né? Tá engraçadinha. Não vou usar o clichê, o futebol é uma caixinha de surpresas, porque eu acho que a gente só se surpreende se não acompanha o futebol para além do nosso umbigo, né? Porque a gente costuma achar que só existe futebol e jogadores bons na Europa e na América do Sul, e não é isso, né? A gente precisa aprender que a Ásia tem sim bons jogadores, a África tem uma enormidade de ótimos jogadores, e a gente precisa parar de ser hipócrita, né? E olhar só pro nosso umbigo. E é massa quando isso acontece, né? Não que eu esteja feliz com a derrota da Argentina, mas é massa para que a gente repense, né? Essa nossa visão limitada do futebol. Mas falar em limitada, em surpresa, Agatha, esse episódio caiu bem, né? O tema. Quieto, cara. Só vou fazer uma última pergunta. Vai torcer pro Brasil hoje? Eu torço pros. Eu realmente torço para os sul-americanos, de verdade. Eu torço pro Brasil, torci pro Uruguai, né? Que acabou de se fuder também, só empatou na estreia. Vou torcer pro Brasil, sim. Eu só não torço quando é contra a Argentina, né? Me desculpem, mas enfim, a gente não manda no coração, né? Não é tão ruim assim quanto eu imaginava. Mas, bom, vamos ao tema dessa semana. Eu já quero adiantar dizendo que eu avisei, tá? O tema é o melhor time da Califórnia na temporada. Ele mesmo. Aqueles que todos esperavam, né? O Sacramento Kings. Apesar da derrota da noite de quarta-feira, vulgo ontem para o Atlanta Hawks, o Kings continua dominando a Califórnia e é o atual quinto colocado na Conferência Oeste. Inclusive, antes dessa derrota, estava em terceiro lugar, né? Tem uma campanha de 10 vitórias e 7 derrotas. Vocês estão surpresos? Eu não. Eu já sabia, Drica. Pior que já sabia mesmo, hein? Se vocês estão duvidando, voltem algumas casinhas e ouçam o episódio de palpites da temporada, aquele que a gente ama fazer. A Agatha Máximo apostou em Sacramento Kings como o time que surpreenderia. E ela está aí, né? Provando que estava certa. Mas, Agatha, o Kings, ele, além de, né, ser o melhor time da Califórnia e ter surpreendido quase todo mundo, exceto a Agatha Máximo e alguns torcedores do próprio Sacramento, ele lidera a NBA em pontos por jogo. A gente tá falando no dia 24 de novembro, e o Sacramento Kings é o que tem a melhor média de pontos por jogo, com 120. Tem ainda a quarta melhor marca de assistências, com um pouco mais de 28, por jogo. É o 26º em rebotes e em pontos cedidos ao adversário, com 116,8. O Kings tem também o terceiro pace da liga. O De'Aaron Fox lidera as estatísticas do time em pontuação, com uma média de 25, seguido de Domantas Sabonis, seu queridinho, Agatha Máximo, com 16,9, e Kevin Huerter com 16,5. E fecham a lista de jogadores com média de mais de 10 pontos por jogo o Harrison Barnes, Malik Monk e Keegan Murray. É inegável que quase ninguém esperava que o Kings fizesse boa campanha, e eles foram além, né? À frente dos rivais como Lakers, Clippers e Warriors lá da Califórnia, o Sacramento não apenas tem uma campanha melhor, né, mas mostra em quadra que os números não estão acontecendo ao acaso. Entre um dos principais fatores está justamente um personagem que veio do Warriors e tem uma passagem também pelo Cavs, né, o Mike Brown. O técnico do Kings é conhecido por seu trabalho defensivo e de organizar a casa, o que faz muito sentido quando olhamos para a atual defesa do Warriors. Mas o fato é que depois de 4 anos no Golden State, ele alçou o seu voo como treinador do Kings e o resultado está aí, né? O melhor time da Califórnia, quinto colocado no Oeste. E como você falou, né, o Brown já fez um belo trabalho lá no Cavs, né, alguns anos atrás, deixou sua marca no Warriors, né, deixou a marca e tirou ela, né, aparentemente, porque a defesa do Warriors nunca mais foi a mesma, depois que ele saiu de lá. Ele foi assistente, e agora o trabalho que ele tá fazendo no Sacramento, um Sacramento que é desacreditado há tanto tempo que eu já perdi até as contas, mostra que essa trajetória dele como assistente, como técnico, o fez, né, o moldou como um ótimo técnico. Ele vem provando isso. E adivinha, Agatha, de quem ele foi assistente? Da lenda, né, Greg Popovich. Parece que todos os bons técnicos passam pela mão dele, né. Agatha, como é que você tem enxergado o trabalho do Mike Brown até agora à frente do Kings, né? Como a gente falou aí, ele já fez um ótimo trabalho no Cavs.
um ótimo trabalho no Warriors, né? E a saída dele aí impactou muito esse time do Warriors, porque o time não mudou, mas a maneira de jogar sim, e muito por conta dele. E ele levou tudo isso lá para Sacramento e trouxe aí esse Sacramento Kings que quase ninguém esperava. Como é que você está enxergando o trabalho dele e o impacto dele tão rápido nesse time? Pois é, Drica, a gente sabe como a cultura dos técnicos que vem da asa de Greg Popovich é muito forte, né? Como eles conseguem, além, obviamente, de ah, adicionar os valores do Popovich e a forma como eles trabalham, também criar uma própria cultura a partir disso, né? Popovich dá asas para eles voarem, né? O Kings está chutando 50% ou mais, né? Nesses últimos jogos de field goal. E eles não faziam isso desde 1986, né, Drica? Inclusive aquelas 4 vitórias seguidas não aconteciam desde 2004. É muita informação nova, né, para ser digerida pela organização inteira de como deu muito certo o trabalho do Mike Brown desde o começo, né? E o Mike Brown, ele tem uma infância, tem uma formação muito militar, né? O pai dele era da Força Aérea e ele foi deslocado para uma série de lugares. Ele já morou, por exemplo, no Japão, já morou na Alemanha, e ele fala que muito dessa filosofia de vida que ele fala propriedade, confiança e trabalho duro, vem disso, né? Vem da forma como ele cresceu nas bases militares ao redor do mundo e como ele via, de fato, a disciplina ser aplicada no mais alto nível. Então, com certeza, esses valores que ele traz consigo desde criança fazem a diferença hoje, Teca. E como você falou, né, ele vivenciou isso e ele traz isso para os times dele, né? Para quem, e como você sempre diz aqui, né, Agatha, muita gente não assiste os jogos de outros times que não estão ali no topo ou não são tidos como favoritos a alguma coisa. E o Kings, a gente sabe que há muito tempo não é tido como favorito a nada, né? A não ser a piada do ano. Então tem muita gente que não está assistindo ainda esse Sacramento Kings, apesar da campanha que está acontecendo. Então é só lembrar do Warriors na temporada passada, né? E nas outras. Como o time é aplicado, como existe essa disciplina, apesar de ter personagens aí como Draymond Green, mas como o time era. Depois que ele saiu, as coisas mudaram. Como o time era disciplinarmente aplicado defensivamente, né? E é isso que ele traz para esse Sacramento Kings. E além de ter vivenciado isso, né? Ter crescido, ter sido moldado nisso desde a infância, por onde ele passou, né? Por sua carreira, isso foi evidenciando ainda mais, né? Foi se potencializando. Como a gente falou, ele foi assistente do Greg Popovich. Quando você escuta isso, só isso já é suficiente, né? A gente tá falando do técnico com mais vitórias na história da NBA, com uma longevidade absurda, que absolutamente todo mundo que trabalha com ele gosta e fala da importância dele, né, para o seu desenvolvimento. E o Mike Brown passou pelas mãos do Greg Popovich, que também é um treinador que é também conhecido por essa questão da disciplina, né? Então ele chega num Sacramento Kings que teve mudanças, a gente já vai falar sobre isso, mudanças estruturais no time, no elenco. E quando eu falo de mudanças estruturais, não necessariamente é a saída de uma penca de gente, mas de uma ou duas peças que muda completamente, né? O jogo é tipo um castelo de cartas, assim, né? Tudo cai e você precisa reconstruir. Então ele chega num Sacramento Kings no momento certo, né, Agatha? Que é dessa reconstrução que estava começando aí a mudar essa identidade, né? Esse DNA, com a saída aí de um jogador, e ele começa a implantar justamente essa filosofia dele, o modo dele de jogar, né, de aplicar a questão defensiva, a questão ofensiva, enfim, de desenhar, de colocar sua identidade, né, nesse Sacramento Kings. E isso aconteceu de uma maneira muito rápida, porque ele assumiu o time, e a gente tá falando aí de uma NBA que começou há 1 mês e pouquinho. Então, né, quando a gente fala de uma temporada que tem 80 jogos, que vai até falta muita coisa para terminar essa temporada regular, ele começou muito bem. E aí a gente pode fazer um paralelo com o começo de trabalho de outros técnicos. Por exemplo, o Ime Udoka no passado no Celtics, né? Para falar de uma coisa que eu tenho aí lugar de fala. Demorou muito tempo para o Udoka conseguir implementar a sua identidade, conseguir fazer com que o time jogasse da maneira dele. E olha que era um time que estava ali já, né? Então, assim, já se conheciam, teoricamente seria mais fácil. O Mike Brown, não, ele não demorou, né? O desafio agora é manter isso, né, Agatha? Definitivamente, porque assim, é óbvio que hoje o Kings é um
uma grande surpresa, um time que tem sido constante, mas muitos dos times que a gente espera que ainda cheguem aos playoffs e chegam para brigar, não conseguiram encaixar. E muita coisa acontece, especialmente depois dessa pausa, né, do Natal, Ano Novo. O Celtics do ano passado que o diga, né? Então, a gente pode esperar, obviamente, mudança de postura de muitos times no ano seguinte. Então, a gente tem um mês aí ainda de temporada nesse ritmo, diria eu, e depois a gente deve ver algumas alterações dentro disso, Drica. Mas além no Mike Brown, as mudanças que pareciam trágicas se mostraram acertadas, né? A saída do Tyrese Haliburton parecia mais um movimento à la Kings. O Haliburton era a peça central do time e foi enviado em uma mega troca que rendeu ao Kings seu atual segundo maior pontuador, o Domantas Sabonis. E com a troca que foi feita lá em fevereiro, mudou também a maneira de jogar, né? Isso que a gente tava falando, uma vez que todas as ações, a bola precisava passar pelo Haliburton, e aí mudou, né? Essa peça sai e muda-se. Com a saída do Haliburton, que foi a 12ª escolha no draft de 2020, o De'Aaron Fox passou a comandar o Kings, sendo responsável pela armação do time. E voilá, né? Ele hoje é o maior pontuador aí desse time. Agatha, eu lembro que quando o Tyrese Haliburton foi trocado, eu inclusive critiquei, eu e praticamente todo mundo, porque o Haliburton era a figura, era, né, tido como o cara que poderia salvar alguma coisa no Kings, né? O time seria montado para ele, ao redor dele. E aí, pronto, sai essa peça e todo mundo fala, meu Deus, mais uma vez o Kings ferrou com tudo, acabou com tudo. E não, né? O time tá mais coletivo, a bola roda mais, por mais que o De'Aaron Fox, né, tenha assumido esse papel de armação, o time me parece mais um time, mais coletivo nesse momento. Como é que você enxerga esse impacto aí depois dessa saída do Haliburton, dessa nova construção de identidade de modelo de jogo e com a chegada do Sabonis, que eu sei que você é uma fã dele, gosta muito do trabalho dele, sempre falou isso aqui, e essa mudança toda aí no time, como é que você vê, né? Como é que você via e como é que você vê hoje essa troca, tendo em vista o resultado que tá tendo, né? Essa troca do Haliburton, ela foi bem controversa, de fato, porque ele é uma grande estrela, ele vai ser um dos grandes point guards, já é, na realidade, né, da liga. Tem jogado muito bem no Pacers, inclusive o Pacers também tá conseguindo se virar por ali, né, mas eu não acho que foi uma troca bomba, uma troca horrível, como foram algumas outras, por exemplo, a troca do Westbrook para o Lakers, mandando o que sobrou, né, dos seus role players para o Washington, ou até mesmo essa troca do Rudy Gobert para o Minnesota, que além de o encaixe não ter sido perfeito, Anthony Edwards e companhia ainda se recusam, né, a jogar e passar a bola para ele. Então, assim, apesar da troca ser controversa, quando aconteceu eu falei, beleza, o Haliburton é foda, mas eu conheço o Sabonis o suficiente para saber que ele também é muito foda. E é uma posição que, naquele momento, o Kings precisava muito. Como você mencionou, o De'Aaron Fox consegue fazer esse papel. Talvez não seja tão passador quanto o Haliburton era, porque o Haliburton deve estar com umas médias aí de quase 10 assistências, De'Aaron Fox está com 6.3, mas, em compensação, você tem um Sabonis que é um exímio pivô passador, né? Eu diria que hoje só fica atrás, de fato, do Jokic em fazer de tudo, né? Então ele tá com 11 rebotes de média, 16.9 pontos e 6.2 assistências. Praticamente a mesma quantidade de assistências que deu Aaron Fox. Então você compensou essa questão das assistências de passe, mas você trouxe também um jogador muito forte de garrafão, ali com 11 rebotes, né? E que é muito bacana, porque ele pega esses rebotes e ele já converte em assistências de forma muito rápida. Foi uma troca que fez sentido e que ajudou a solidificar esse time que já tinha, por exemplo, o Harrison Barnes. Mas para mim, o grande achado da temporada para o Sacramento Kings, óbvio que o Sabonis não é pouca bosta, mas é o Kevin Huerter, né? Kevin Huerter tá liderando a liga em jump shots, inclusive tá arremessando muito melhor que o Stephen Curry, com muito menos tentativas de arremesso efetuadas. Kevin Huerter tem só 24 anos,
Tá com 16 pontos de média, inclusive, né? Como você mencionou, mas tá chutando muito bem. Ele tá com 49% nas bolas de 3. E ele chuta em média 8 bolas. Isso é muito bom para um time que quer chegar mais longe, né? Ter esse shooter que você pode confiar de olhos fechados. Se existe alguma coisa que ele pode melhorar, eu diria que é a parte dos free throws, né? Ele vai começar a ir um pouco mais para a linha e ele tá só com 66% nos lances livres. O De'Aaron Fox, por sinal, ele é o armador mais eficiente perto da cesta. Ele tá com 80% de aproveitamento. Até 5 feet, né? 5 pés. Eu agora também não sei fazer essa conversão, Drica. Mas ele tá liderando Menos eu ainda, de humanas pois aqui. meu filho. Pois é, 5 feet. Depois a galera pesquisa aí. Mas ele tem 80%, seguido do Donovan Mitchell, que tem 75%, e do Curry, que também tem 75%. Então, um jogador que tá muito bem nessa média, pouca média distância, né? E outros fatos aqui, o Kings ele tá também Lá vem ela com seus média, né, fatos. de mais pontos por jogo em um time, né? Tem o melhor ataque da temporada, o maior offensive rating da temporada por enquanto, o terceiro maior pace. Ele tá com pontos por jogo de 120, tá, Drica? Isso é maior pontuação por jogo desde o Nuggets de 1984. Tá, né? Não é pouca coisa que o Kings está fazendo, assim, ele não tá só bem, não tem só o melhor offensive rating, não tem só o melhor field goal da temporada, mas tem conseguido capitalizar de fato em vitórias, né? Porque às vezes, por exemplo, como era o Dallas em um período lá, teve o melhor offensive rating da história, mas não conseguia fazer com que a defesa segurasse a pontuação. Então não adianta nada você fazer 120, mas tomar 130, né? Vai um pouco contra o objetivo final do basquete, que é vencer. E outro fator, Drica, que está sendo muito interessante, é o quanto o banco tem colaborado em pontuação, né? Quando a gente olha para os bancos com mais pontuação na temporada, a gente tem o Jazz com 44 em primeiro lugar, Pacers com 42, Spurs com 42, então a gente está falando de Pacers e Spurs. Jazz também, né, que estão aí num rebuild, então de fato o banco roda bastante. Você tem o Benedict Mathurin vindo do banco do Pacers, que é um rookie que deve estar aí no top 3 para rookie até o final dessa temporada, que está saindo do banco. E você tem o Kings, com 41,6 pontos do banco, desses 120 de média. Isso é muito importante, porque é um time que não tem no banco, né, grandes nomes que você olha e você fala, meu Deus, é aquele banco, mas esse banco consegue contribuir dessa forma com 40 pontos, que não é pouca coisa, né, Drica? Não é pouca coisa, e é claro, né? A gente tá falando como estávamos falando agora, né? Depois aí da virada do ano, muita coisa acontece. Depois da parada pro All-Star Game e da trade deadline, aí define-se, né, de uma vez o que vai acontecer na temporada. Não achamos, quer dizer, eu acho que a Agatha não acha que o Kings possa chegar numa final. Mas, quando você tem um banco consistente como esse, quando você tem, né, os seus principais jogadores jogando num nível de coletividade, com estatísticas muito boas, mas para além disso, né, Agatha, a gente sempre fala que a gente não pode ficar preso às estatísticas, óbvio. A gente analisa elas são importantes, mas o time precisa responder além delas. Então, assim, o Sacramento Kings hoje tem tudo isso. Tem estatísticas ótimas, como você acabou de mencionar, os seus principais jogadores aí pontuando muito bem, tendo aproveitamento muito bom, fazendo essa bola rodar com médias de assistências muito altas. E ainda tem um banco que vem e contribui dessa maneira, né? Então, assim, é a fórmula perfeita para um time. Óbvio, falta muita coisa, é um começo de trabalho, né? As coisas vão acontecendo e existem adversários que estão, né, em um outro patamar, já diria Bruno Henrique. Mas é essa fórmula de um time que vai ser um time competitivo por muito tempo, né? A gente vem falando isso sempre aqui, quando a gente fala do Nets, do Sixers, do Lakers, que não adianta você montar um time baseado em nome e fazer dele um Frankenstein, e no outro ano você desmancha tudo de novo, enfim. O Kings não, né? O Kings foi ali, se desfez de um jogador
calibre do Tyrese Haliburton porque enxergava um outro modelo de jogo e um outro caminho a ser seguido. Se mostrou acertado até agora, como a gente falou. O desafio agora é manter. Não estamos falando que é manter o time no segundo, terceira colocação do Oeste, mas manter um desempenho, manter esses jogadores saudáveis e fazer com que essa filosofia, esse modelo de jogo, de fato, se torne aí o DNA do time para que ao longo aí das temporadas o Kings deixe de ser, né, uma piada e torne-se sim um time que possa brigar por alguma coisa, né, Agatha? E aí eu te pergunto, tendo em vista tudo isso que você falou, esses fatos que você trouxe, né, esses números, essas estatísticas, esse aproveitamento, esse crescimento desses jogadores e desse time, e também do Mike Brown, e também sabendo que depois de Natal as coisas mudam, depois de All-Star Game também, e Trade Deadline também. Para você, vendo o Kings jogar, vendo tudo isso acontecer, né, e esse time se desenhar dessa maneira, até onde você acha que o Sacramento pode ir nessa temporada? As coisas estão muito emboladas no Oeste, né, Drica? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha pro Leste, pra gente fazer uma comparação, né? O Celtics tem 4 derrotas hoje. O Nets, que é o 10º colocado, pensando zona de play-in, né? Tem 10 derrotas. Então, 6 derrotas separam esses dois times, né? E aí você tem um Bucks com 5 derrotas, mas existe uma diferença considerável entre o primeiro e o 10º colocado aí de 6 derrotas. Quando você olha para o Oeste, as coisas não são bem assim, né? Entre o primeiro e o 10º colocado, que é o Dallas Mavericks hoje, existe uma diferença de 2 derrotas. Hoje o Suns tem 6 derrotas e o Mavs tem 8. E nesse bololô, já tá todo mundo com 7 ou 8 também. Entre o Nuggets, que tá em segundo, e entre o Mavs, existe uma derrota de diferença. Todos os outros times estão com 7 ou 8. E aí você olha também para um Warriors, que tá na beira de entrar com 10 derrotas, o Thunder, que tá com 11, o Lakers, que tá com 11 também. Tá tudo embolado. Por isso que eu falo que depois do Natal, depois do Ano Novo, as coisas devem ficar mais loucas ainda. Pode ser que continue assim, a gente tenha uma últimas rodadas de temporada em que todos esses times, todos esses 12 times que eu mencionei, tenham chances de ir pro playoff, não só pulando o play-in, né? Ou ficando fora do playoff com uma diferença de derrota ou vitória. Então as coisas podem ficar muito loucas, mas eu acredito sim que o Kings tem plena capacidade de estar pelo menos no play-in, que foi aquilo que eu falei no meu palpite. Vendo esse time, eu acredito que dá para pegar até playoff direto, por causa desse bololô, né? Por enquanto, eu ainda acredito que dê para ficar nesse playoff direto, que são as 6 primeiras colocações. Falando em playoff, Drica, o Kings é o time da NBA com a maior seca, né, de playoff nos esportes americanos hoje em dia. São 16 anos sem ir para os playoffs. Mas eles chegaram às finais de conferência mais recentemente do que os Sixers, sabia? Gente, o Sixers, né? Pausa dramática para o Sixers. E que é uma loucura, né? Porque a gente tá olhando hoje pro Sixers all-in, ou Embiid, com o Ben Simmons, a gente sabe do quanto esse Sixers queria ser campeão, inclusive, mas é um time que não conseguiu chegar nem na final dos playoffs. E vai ter mais um ano aí sem chegar em lugar nenhum. Pois é, e parece que isso vai continuar. Então pode ser que essa seca do Kings acabe, 16 longos anos aí, né? E a do Sixers continue. E a do Sixers provavelmente vai continuar, Drica. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, especialmente nessa Conferência Oeste, em que as coisas estão muito embaralhadas. O primeiro, se perder 2 jogos, primeiro colocado, se perder 2 jogos, pode ficar fora do play-in, tá nesse nível. Então, é ficar de olho nisso para que a gente entenda melhor o cenário da segunda metade da temporada, né? Depois do All-Star Game também. Lesões podem influenciar bastante. Tem muita coisa, muita água para rolar, mas eu acho que sim, dá para beliscar um play-in, dá para beliscar um playoff, inclusive, Drica. Eu quero dizer que te parabenizo, Agatha Máximo, pela sua previsão antes de começar a temporada. Só isso que eu quero dizer. Só isso. Só vou dizer parabéns uma vez pra você, tá? Nada mais. Chega. Tá bom, já.
E é isso, né? Eu acho que o Sacramento Kings, ele nos ensina de uma maneira muito melhor do que o Nets e o Lakers deveriam ter ensinado muita gente, né? Que as coisas acontecem durante a temporada, né? Ninguém ganha nada e ninguém perde nada antes do negócio começar. E mais do que isso, né? Essa coisa que a gente falou até agora no podcast, no episódio. A coletividade, o trabalho centrado no time, né? E não em um ou dois jogadores dá resultado. E o Sacramento tá aí à frente de Lakers, de Clippers, de Warriors, surpreendendo muita gente. Não sabemos, né, se isso vai continuar assim, como a gente falou. Existem alguns marcos na temporada, né? A virada de ano, o All-Star Game, a Trade Deadline, são marcos aí em que os times costumam e podem mudar muito, né? O Celtics ano passado, eu acho que é o exemplo mais claro que a gente teve nos últimos anos de como um time pode sair do inferno para o quase céu em questão de um mês. Então, mas o Sacramento Kings conseguiu montar uma receita de um time que se continuar assim, será sólido por muito tempo. O que fico feliz pelos torcedores do Sacramento Kings, né? Porque, poxa, foram muitos anos aí, né? Sendo alvo de piadas e agora eles estão aí podendo fazer piada com Lakers, Clippers e Warriors. Imagina só que sensação maravilhosa, que sabor. Então é isso, eu acho, né, Agatha? Alguma consideração final aí para alguma previsão que você queira jogar no ar para depois vir como o famigerado eu já sabia? Pois é, Drica, pois é, eu já sabia, mas eu ainda assim estou surpresa, né? Apesar de achar que fosse melhorar, eu não acreditava que fosse ser tanto. Então, obviamente, eu tô um pouco surpresa. Mas é isso. Acho que a gente tem que ficar de olho nas próximas partidas, próximos movimentos. É capaz a gente voltar a falar desse Sacramento Kings aí nos próximos episódios, né? E agora é o foco total, né? Na nossa seleção, no Hexa, Drica. Até o dia 20, 22, né? Afinal, 18, não sei. É foco total no Brasil. E eu já tô no modo, Drica. Eu já quero abrir uma cerveja aqui, entendeu? Você não tá ligada. Afinal, dia 18, meu anjo. Dia 18. A Agatha que tava querendo abrir cerveja às 7 horas da manhã. É um negócio impressionante. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Pra essa semana. Semana que vem a gente volta pra falar aí. Tô vendo a hora que a Agatha vai me propor a pauta. Vamos falar de Boston Celtics? Eu estou deixando, tá, gente? Eu quero dizer que eu não... Eu ia falar um abraço pro Jason Tatum, que jogou muito bem ontem. Eu tô esperando partir dela pra não parecer que eu que sou a clubista e tô forçando as coisas. Então é isso, né? Bora pro jogo da seleção aí. Você provavelmente vai nos ouvir depois do jogo da seleção, porque agora ninguém vai ouvir nada, né, Agatha? Mas tudo bem. Depois, semana que vem, a gente volta pra falar do jogo da seleção também, a gente dá uns pitacos. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. Bom final de semana, boa Copa, né, Agatha? Copou. Cadê o Messi? Psst, quieta. Beijo, tchau.